Eu, com 11 anos, eu era completamente obcecado pela pesca, não sabia por quê, mas eu tinha que ir para o mar, eu tinha que sentar ali na frente, olhar para o horizonte e meditar, ficar lá quieto. Era eu e um bando de senhores aposentados e tal, que eram os pescadores lá de Copacabana, e eu, o garoto, né? E todo mundo já me conhecia e tal. E o que eu fui entender bem mais tarde na minha vida é que esse garoto, na verdade, ele não é só eu, ele é a essência de todo mundo aqui, porque a gente meio que esquece quem nós éramos quando criança, né? Quem eram vocês quando eram crianças? Quais eram os sonhos que vocês tinham? O que vocês faziam quando vocês eram crianças? Né? A vida meio que carrega a gente feito um rio, né? E você meio que se esquece de ter esse contato com a tua essência mais pura, que é aquela criança que você era, que fazia aquelas perguntas, mas por que isso? Mas por que aquilo? Porque todo cientista toda criança é meio cientista, né? Está sempre pegando coisas, jogando coisas, misturando coisas, né? Lá pelos 40 e poucos anos, percebi que eu estava vivendo uma vida que era muito corrida demais, que a vida estava me carregando e eu estava deixando de ser senhor do meu tempo. E isso estava me custando um preço alto, fisicamente falando, e em termos de criatividade também. Porque o que acontece? Quando você está ansioso, estressado, a sua capacidade criativa sofre direto, né? Existem vários estudos que mostram que o ócio, quer dizer, você não fazer, o não fazer, te leva a fazer, né? E o que estava acontecendo, eu estava me desgastando muito, porque a vida acadêmica, né, tem a vida corporativa, a vida de empresas, tá, mas a vida acadêmica também é muito competitiva. Você tem que escrever artigos científicos, você tem que ter bolsas de pesquisa, você tem que mostrar para os seus colegas que você está bem, que você tem um certo controle da sua profissão, você tem seus alunos de doutorado, você tem que dar aula, você tem que escrever livros, você tem que vir para o Brasil promover os livros. Então, tudo isso é um turbilhão de coisas acontecendo, e eu acabei meio que esquecendo de mim mesmo. E chegou uma hora que eu falei, isso não está dando certo, eu preciso encontrar um jeito de mudar. E, coincidentemente, eu estava andando ali pelo campus da minha universidade e eu vi uma porção de gente fazendo esse movimento com essas varas no meio do gramado central da universidade. Era uma aula de pesca-fly. Então, das várias atividades que existem oferecidas aos alunos, tem um mini curso. E eu fiquei olhando aquele negócio assim, e me lembrei do filme do Brad Pitt que eu tinha visto há muito tempo antes disso, né? E fiquei mesmerizado, e aquela lembrança do menino de 11 anos na praia de Copacabana, com aquela existência atemporal, né? Porque a criança não tem muita noção da passagem do tempo, né? As tardes, quando você é garoto, quando você é menino, duram para sempre, né? E agora elas duram um piscar de olhos, né? Uma coisa assim. Então eu descobri que estava na hora da minha vida de eu resgatar o tempo. E o modo como eu fiz isso foi tentar aprender esse tipo de pesca do nada, eu não tinha a menor ideia como fazer isso. E é uma coisa que lhe traz uma humildade muito grande, né? Você tentar aprender uma coisa difícil, né? E é uma coisa que exige uma disciplina muito grande também. Porque todos, como dizia o Buda, né, todos os começos são obscuros. E muita gente, tipo resolução de ano novo, né? Não, dessa vez vai dar, eu vou fazer não sei o quê, eu vou mudar e tal. E aí você tenta uma vez, tenta duas vezes, dá trabalho, é difícil, deixa para o outro ano, né? Aí você desiste, né? E você, cada vez que deixa de tentar fazer uma coisa que você sabe que vai lhe fazer bem, você morre um pouquinho dentro, entendeu? Essa que é a verdade, né? E todos os começos são difíceis, mas eles exigem justamente essa disciplina inicial para você ter a transição que vem meio que inesperadamente, em que você, de repente, percebe o bem que isso está te fazendo, né? Porque a gente, na nossa vida, a gente foca muito no objetivo, no resultado, na meta final. E esse é um grande erro, porque o processo é que é fundamental. É no ato da busca, é no caminho que a gente cruza que a gente se descobre como ser humano, não é na chegada final. A chegada final é quase irrelevante, porque o que importa é você estar engajado com esse processo de
se expandir como ser humano. Eu nunca matei um peixe, também tem essa. A maioria dos pescadores iluminados de pesca fly devolvem o peixe. Entendeu? Você pega o peixe e devolve o peixe. Feito os monges no Tibete que constroem a mandala, passam meses construindo uma mandala, para quando terminar a mandala, que é feita de areia, né, destruir a mandala. Porque mostra que o desprendimento, a ideia de que não é o peixe que você quer matar, é o ato da pesca que é essencial. Entendeu? É ali que você se relaciona com o mundo, com você mesmo, é ali que você perde a noção do tempo, é ali que você abre um espaço na tua vida para ter um pouco de uma existência sem essa corrida louca da vida da gente. E faz um bem à alma tremendo, né? E essa é só uma maneira de fazer isso. Então, a trajetória é mais ou menos essa, mas à medida em que eu vou fazendo isso, é óbvio que isso daí é uma imersão na natureza muito grande. Daí o lado mais filosófico do livro. Esse livro é, na verdade, um livro de filosofia. Teve um jornalista em São Paulo que falou, mas Marcelo, pô, esse livro aí às vezes parece meio de autoajuda, né? Aí eu falei, cara, toda filosofia é autoajuda. O ponto essencial da filosofia é você viver bem. Você fala, qual é o objetivo da filosofia? É a boa vida, é você aprender a estar bem contigo, com as suas relações, com o mundo em que você existe, você saber questionar a realidade que você vive para você estar bem com o mundo e consigo mesmo. Então, toda filosofia é autoajuda, né? Então, essa é uma autoajuda meio de alto nível, vamos dizer assim, não é uma coisa, né? Você vai vencer, entendeu? Uma coisa assim, não é por aí. Mas o ponto é que o livro conta essa minha trajetória em que eu meio que me reinvento através disso, resgato o tempo. E a verdade é que depois desses anos fazendo isso, até bem antes de anos passarem, eu fui mudando e eu fui, vamos dizer assim, reacendendo aquela chama interior da criatividade mais uma vez. Tá? Então, a ideia de você parar o tempo para poder voltar a ser você mesmo, né? Essencialmente essa a ideia, que é uma ideia que não é minha, obviamente, a meditação faz isso, a yoga faz isso, né? A ideia da meditação é justamente essa, né? Eu não sei, quantas pessoas aqui meditam? Um monte. Então, vocês sabem bem disso, que a ideia da meditação é você conseguir parar esse turbilhão de ideias que ficam circulando na tua cabeça, né? E é extremamente difícil fazer isso, é muito difícil fazer isso. Eu estou lendo um livro agora de um monge, isso é uma coisa incrível, o cara é um monge tibetano, assim, um dos líderes do Tibete, que é um corredor de maratonas também. Então, é um livro que o cara constrói 1000 paralelos entre a meditação e a corrida, que parecem duas coisas completamente diferentes. Na meditação você está parado, né? E a corrida você está se movendo. Mas a verdade é que as duas têm muito em comum, porque a meditação, ele até faz a analogia, a meditação é como você vai na academia para a sua mente. É você saber, você transformar a sua mente numa coisa forte o suficiente para você ter controle sobre as suas próprias ideias, sobre esse fluxo de ideias, para você poder resgatar o tempo, entendeu? Se você for hoje à noite fazer uma experiência, hoje à noite, antes de dormir, senta na beira da cama, fecha o olho, respira, porque a gente também nem sabe mais respirar, né? Também tem essa, né? Respirar é uma arte perdida, né? A gente fica... E é fundamental, você respirar é uma coisa absolutamente fundamental, porque da onde vem a ideia de inspirar? Essa palavra inspirar tem o mesmo radical de espírito, né? Então você inspira o mundo, toda vez que você respira, você está trazendo o mundo de fora para dentro e você está enriquecendo o teu o teu espírito, e não é à toa que a palavra inspiração também tem a ver com criatividade. Você traz o mundo para dentro e na inspiração você devolve para o mundo a sua maneira de fazer as coisas, a sua criatividade, a sua inspiração. Então, esse negócio da meditação tem a ver com a corrida, porque na corrida também tem essa coisa do momento difícil do começo, todo mundo desiste, né? Todo mundo não, mas acho que persistem uns 20% e tal, porque é difícil, aquela coisa, dói, você cansa, você fica suado, né? E o cara fala que existe, como na meditação, quando você insiste na coisa depois de um tempo,
vai haver uma transição inesperada, em que, de repente, você começa meio que a viajar quando você está correndo. E os estudos mostram, isso é verdade, que quando você está correndo durante já um certo tempo e já sabe correr e entende como controlar o seu corpo na corrida, tem toda uma maneira de fazer isso, a sua cabeça produz, todo mundo fala de endorfina, né? Mas não é endorfina não, são canabinoides. Canabinoides. Então você fala, uau, eu estou aqui, olha que legal, eu vou correr mais rápido. O que está acontecendo? Isso daí é o que eles em inglês chamam de runner's high, entendeu? Que você fica meio, porque o teu corpo está meio que lhe dando aquela, vamos dizer assim, recompensa pelo teu esforço para você continuar na corrida.